Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar pra vocês todos os livros que eu li no mês de setembro. Em setembro eu finalizei 7 livros, mas eu comecei outros 3 e a câmera tá caindo. Pronto, acho que vai ficar agora. Enfim, eu finalizei 7, comecei outros 3 e vamos falar sobre eles. Eu queria começar primeiro falando de uma trilogia que eu ouvi toda em audiobook, que foi a trilogia de Jogos de Herança. Eu tava muito curiosa pra saber sobre o que que era isso, assim, esse hype todo que tava todo mundo falando. E que surpresa! Não foi a minha que, tipo assim, no geral, pra mim foi uma trilogia 2 estrelas e meia, se foi pra avaliar, assim, com o número de estrelas. Então, assim, não sei o que pensar. De um modo geral, eu achei que foi uma trilogia que poderia muito ter sido só um livro, o primeiro livro, se tivesse acabado ali e todo o drama que aconteceu nos outros 2 livros tivessem sido sintetizados em um epílogo, nem sintetizados, né? Mas porque tem coisa ali que não, não ia acontecer, né? Gente, parece assim, eu senti assim que era pra ter sido um livro, e daí, quando a autora tava terminando, a editora dela falou assim: cara, talvez a gente consiga uma trilogia. Você consegue dar uma enrolada? E ela enrolou. Então, assim, não sei, parece assim, toda a questão assim da história ficou meio enrolada, dos personagens, quem que era os personagens, o que que a moça tava fazendo ali. Sarah, não tô entendendo o que você tá falando. Calma, é que eu não falei sinopse. Calma. Esse livro a gente vai contar com a protagonista, que é Avery, eu acho que esse é o nome dela, que é uma menina de 17 anos por aí, que tava ali vivendo sua vida, sabe? A mãe dela morreu de uma forma assim, ela ficou doente, foi muito trágico. O pai dela não criou ela, não queria ter uma relação com ela. Então ela foi meio que abraçada pela irmã mais velha, né? O pai dela tinha uma filha antes dela. Então essa meia-irmã dela meio que virou tutora dela. E assim, elas tinham uma vida muito difícil, sabe? A Avery, ela era muito inteligente e ela, sabe, sempre teve uma dificuldade ali com questão financeira, né, por conta das condições da família dela, mas ela sempre foi uma menina muito inteligente e o sonho dela era fazer uma faculdade pra trabalhar com... Não sei se eu entendi muito bem porque foi em inglês, mas pra trabalhar assim com essas quedas de bolsa de valores, sabe, avaliação de risco, né, de bolsa de valores. E ela era muito inteligente, ela sabia que ela era capaz pra isso. Então, tipo assim, ela tava ali no ensino médio dela, se esforçando apenas o suficiente pra conseguir uma nota pra passar de ano. E daí um dia ela recebe uma carta falando que um cara morreu e que ela foi chamada pra leitura do testamento. Quando ela chegou lá, ela viu que era um cara muito, 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 muito rico e que ela ficou com a maior parte da fortuna do cara. Tipo assim, uns 70% da fortuna do cara ficou pra ela. E daí, tipo, a questão é, por quê? Como? Como que esse cara... Porque ela não conhecia ele. E daí, tipo assim, toda a família desse cara, desse senhor idoso, assim, ficou, assim, muito zangado que uma pessoa estranha acabou herdando toda a fortuna, porque o cara era um bilionário, assim, ele era muito rico. Então, assim, a partir daí vem vários mistérios e vários enigmas e várias charadas pra gente descobrir o que que tá acontecendo. Porque o senhorzinho, ele também era muito inteligente, que nem a Avery. E ele deixou pra ela não, né, pros netos dele e pra ela, assim, resolveram um mistério, assim. Tipo, por que a Avery? Tá aqui um mistério pra vocês resolverem. E assim, o que que me pareceu sobre a relação da Avery com esses netos desse cara? Me pareceu muito aquela relação que existiu em Princesa de Papel. Caso vocês não conheçam Princesa de Papel, recomendo não conhecerem, porque isso aí eu li, cara, em um momento muito lixo da minha vida. Não é um livro bom, ele não é bem escrito, mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Ela tem uma relação de um amor e ódio e, assim, um desejo muito grande por esses meninos, principalmente por 2 dos irmãos. E assim, em determinados pontos, e não foi só uma vez, mas em determinados pontos, cogitaram que ela fosse família, sabe? Tipo, uma prima direta.
e nunca esses sentimentos foram contestados. Eu não sei, assim, até que ponto isso é uma problemática também. Conheço pessoas que se casaram com primos e tiveram filhos. Então, assim, eu não sei como opinar, mas eu achei muito estranho, assim, que teve ali alguns momentos em que foi cogitada uma certa relação familiar e esse desejo nunca foi colocado à prova, sabe? Nunca foi colocado, assim, como um empecilho. Essa relação de ioiô que ela tinha, porque, tipo, em determinados pontos ela... eles nutriam um sentimento, ela e um dos irmãos, e daí daqui a pouco algo acontecia que eles não poderiam ficar juntos, daí ela nutria sentimentos por outro, então tipo assim, parecia que ela deixava os dois ali, ó, disponíveis. Quem quiser ficar com ela vai ficar. Na verdade, com quem ela quiser ficar com ela vai ficar. Mas assim, eu achei assim uma relação muito problemática. Sabe, a forma como ela lidou com eles e a forma como eles lidaram com ela também, em nenhum ponto ali teve um relacionamento saudável, sabe? Mas enfim, isso, por incrível que pareça, não foi o que me pegou. O que me pegou mesmo foi a escrita. Foi uma escrita, assim, bem young adult, bem, assim... juvenil mesmo. E tá tudo bem, porque não era proposta ser uma coisa muito diferente. Eu entendo o apelo, sabe? Eu entendo porque as pessoas gostam, eu entendo porque tem gente que é muito fã desses livros. E, assim... Existe, né, toda essa questão do mistério, quem que ela é e... Ai, meu Deus, uma menina maravilhosa, que... Ela não sabia que ela era linda. Ai... Ela é muito diferente das outras garotas, porque ela não sabe quão bonita ela é. E ela é muito inteligente, ela gosta de jogar xadrez, diferente de outras garotas, sabe? Ela não gosta de comprar sapatos, porque ela é muito diferente das outras garotas. Essa é a vibe, sabe? E não rola mais pra mim. A Sarah de 17 anos, talvez, mas a Sarah de 25 não. Então, tá lido. Não sou o público-alvo, não curti e tá tudo bem. Daí, vamos passar para os livros físicos, né? Logo nos primeiros dias de setembro eu tava de férias, então eu li bastante. E o primeiro livro que eu terminei em setembro, na verdade, foi esse daqui, ó, Como Ter um Amigo Fantasma. Gente, é muito fofo, ele é um livro infantil, então assim, eu li ele em que, meia hora? Menos que isso, uns 10 minutos. Ele é um livro super curtinho, que vai falar sobre fantasmas e tal, e tipo, eu tenho certeza que ele vai ser um livro que eu vou guardar pra ler com meus filhos, porque é muito fofo, ele que fala sobre fazer amizade com fantasmas, e como fantasmas, na verdade, são muito legais, eles são muito bonzinhos, e às vezes, assim, eu fico pensando se eu tivesse lido um livro assim quando eu era criancinha, eu não tivesse tanto medo de espíritos, então eu gostei bastante, achei super fofo. Daí eu li outros 2 livros que eu queria muito ler, que são 2 livros que entraram recentemente aqui na minha estante. O primeiro deles foi Elatsue, O Segredo Ancestral. Aqui a gente vai encontrar a história da Elatsue, que na verdade esse livro ele entregou coisas que eu não pensava que ele poderia entregar. Eu tava imaginando que isso ia ser um livro um pouco mais como A Bússola de Ouro, sabe? Em que as pessoas têm animais espirituais, e eu imaginei que ia ser uma coisa assim, mas não. Aqui, na verdade, a gente vai encontrar a história dela, Tsue, que é uma menina que tem descendência Apalache? Apalache? Eu acho que é isso que é. E... eu acho que é isso, né? Apalache? Apache? Apache, eu falei errado, desculpa. E ela é uma menina, assim, que tem um dom, que é meio que passado em geração, que ela consegue invocar espíritos. E assim, é muito fofo, porque tipo, um dos primeiros espíritos que ela invocou foi o do cachorrinho dela, né? Que ela cresceu com esse cachorrinho e um dia ele faleceu, né? Porque cachorros, infelizmente, vivem menos que humanos. E daí ela tem como companheiro o espírito do cachorrinho, sabe? Eu acho muito fofo. Eu amei essa ideia de ter, tipo, o espírito do nosso animal junto com a gente pra sempre. E é muito fofo, assim, ela consegue... ela gosta muito, assim, de arqueologia. Então, assim, ela consegue, assim, com fósseis, invocar os espíritos de animais que estão extintos, sabe? E é muito legal, ele vem muito, assim, sobre essa questão da mitologia Apache. E é muito bonita essa questão da magia dela. Só que, o que é esse livro? Na verdade, esse livro aqui vai conter vários seres sobrenaturais. E eu não tava esperando por isso. Tem vampiros aqui, tem um ser marítimo, assim, que é um espírito marítimo que mata as pessoas e fica assim, como se fosse possuir o corpo das pessoas pra atrair mais pessoas pra água, pra matar outras pessoas. É uma
uma loucura, eu não esperava tudo isso. Mas aqui, na verdade, a gente vai lidar com um grande mistério aqui na vida da Elatsue, que o primo dela, que era muito próximo dela, morreu de uma forma muito estranha. Dizem que foi suicídio, mas a forma como morreu foi muito estranha. E ela sonhou com ele. Ela sonhou com o espírito dele e o espírito dele falou que tinha algo de errado. Então ela vai lá investigar o que aconteceu. E é só isso que eu vou contar pra vocês, porque eu acho que o resto ia ser spoiler. Mas assim, eu não esperava esse elemento suspense policial, apesar de estar escrito aqui atrás. Mas eu não esperava. E assim, eu achei muito fofo algumas questões da magia, mas o resto não era nem um pouco fofo, sabe? Aqui a gente viu questões de racismo, de eugenia, de... bastante gente conseguiu ver sobre a mitologia Apache, mas assim, no final das contas, esse daqui foi muito um livro, tipo assim, é uma adolescente resolvendo um assassinato, um mistério de assassinato, tipo, cadê os pais dela? E daí, assim, o interessante é que esse livro, uma boa parte dele, o pai dela tava ali ajudando ela, sabe? Tipo, não, vamos resolver isso aqui, sim, com certeza. E daí, tipo assim, tudo bem que ela era uma peça importante pra resolver esse mistério, porque ela consegue falar com os espíritos, então ela tem ali uma questão sobrenatural. E é um mundo todo em que seres sobrenaturais vivem em conjunto com a humanidade, que é um dos meus grandes medos. Mas enfim, e daí ela pega ali e tá resolvendo esse mistério, esse assassinato. E assim, em alguns momentos, vou dar essa colher de chá pros pais dela, porque em alguns momentos os pais dela falam assim, para, chega, não você é muito nova pra lidar com isso, você não devia estar lidando com isso daqui não. Mas assim, em outros momentos os pais dela, tipo assim, influenciavam, tipo, vai lá, vai atrás. Então assim, ela tem 16 anos, por aí, resolveu um assassinato. Eu acho que é outro caso de se a Sarah mais nova ia amar muito mais esse livro do que a Sarah de 25 anos gostou. Mas assim, é um ótimo livro. Em comparação com aquela trilogia, isso daqui é sensacional. Eu gostei muito, de fato, da mitologia e gostei da forma como eles integraram o mundo sobrenatural com o natural, e é muito interessante, assim, que são várias mitologias. Não são só dos Apaches. Então, tipo assim, tem os vampiros, sabe? Tipo, uma coisa assim... Me lembrou, assim, até certo ponto, Crepúsculo. Não sei, eu acho que a questão do vampiro me pegou demais. Mas muito legal, gostei, eu achei, assim, a personagem principal muito carismática. O melhor amigo dela é um fofo, eu adorei a relação deles. E é isso, eu achei os pais dela também muito fofos. Então, toda a questão, assim... é que esse livro aqui tem um epílogo, né? E, esse epílogo também me pegou, assim. Esse livro eu acho que foi muito bem executado. Mas eu só não sou o público-alvo dele. Então, tipo, ele não é meu favorito, mas eu gostei. Daí, assim, pra dar um contraste, né? Eu li Saboroso Cadáver. E assim, eu li esses 2 livros, assim... Na verdade, esses 3 últimos livros que eu mostrei pra vocês, eu li em, 2 dias. Então, foi muito intenso. Esse livro... ele não era o que eu tava pensando que era. Mas eu também não queria ler muita sinopse. Então, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Esse livro aqui vai falar a história de um mundo pós-apocalíptico, né? Eu considero isso daqui pós-apocalíptico. Em que, na verdade, um vírus contaminou todos os animais. E todos os animais tiveram que ser mortos. Então, é proibido consumir animais, mas também é proibido interagir com animais. Então, tipo assim... isso implica em pássaros, cachorros, todos os animais tiveram que ser executados. Já tô avisando porque eu sei que tem gente que é muito sensível em relação a isso. Mas isso aqui não é nenhum... a pontinha do iceberg de quanto pessoas podem ficar sensíveis com esse livro. Porque aqui, daí, como animais não podem ser mais consumidos, a grande revelação científica que foi divulgada e que foi muito incentivada é que vamos aprovar o canibalismo. Porque a gente não pode viver como veganos, a gente não pode viver como vegetarianos, a gente, na verdade, pode e tem que... Daí a gente pode e tem que viver como canibais. Então, assim... foi uma medida de controle populacional, mas também foi tipo assim, gente, veganismo existe, sabe? Mas enfim, é muito interessante ver a forma
como esse livro é executado. Ele não é pra todo mundo. Nossa, esse livro, na verdade, é bem pesado, bem grotesco, bem na cara. E, assim, envolve um cara que, o nosso protagonista, ele trabalha em um matadouro de seres humanos. Antes era de vacas, mas agora seres humanos. E pra produção de carne. Então, assim, ele descreve vários processos, assim. Então, assim, aqui existem seres humanos que são criados especificamente para o abate. Nossa, é tanta coisa que eu não sei se eu posso falar por medo de infringir as diretrizes da comunidade. Mas é um livro, assim, perturbador, mas que diz tanto sobre a raça humana. Me pegou de um jeito. Eu gostei. Eu achei que ele foi super bem executado, mas ele é muito forte. Ele realmente, eu não indico ele pra todo mundo. Eu acho que, na verdade, tem que ter um momento específico pra eles, para você ler ele, sim, porque você tem que estar com a mente muito aberta e você tem que estar, assim, querendo filosofar. Porque esse livro te obriga a fazer isso. Ele te obriga a pensar sobre a relação que a gente tem com os animais e com outros seres humanos. É muito intenso as coisas que acontecem aqui. Nossa, se você tem uma sensibilidade com morte de animais, não leia esse livro. Mas assim, não leia mesmo. É tudo muito explícito. Muito explícito. Então, fica aí a dica. Gostei. Vou ser sincera, eu gostei desse livro. Eu achei que a proposta foi pra ser grotesco. Ele foi escrito pra dar um tapa na cara e fazer a gente pensar na forma como a gente interage com a natureza. Eu achei muito importante. Daí, por fim, o último livro físico finalizado em setembro foi As Duas Torres. Eu fiz todo um vlog falando sobre a minha experiência com esse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima. Então eu recomendo que vocês vejam ele. Mas assim, eu não posso falar muito sobre esse livro porque ele começa exatamente da onde o primeiro terminou. E ele não tem final. Isso tá me pegando porque eu preciso muito ler o último livro. Mas assim, muito bom. Gostei muito da forma como ele é mais agitado, sabe? Ele é muito mais rápido, ele é muito mais intenso, ele tem muito mais batalha, tem muito mais. Ele é um livro voraz, sabe? Muita coisa tá acontecendo, a gente tem vários pontos de vista. Eu acho que isso faltou no outro livro. Mas foi muito importante pra acontecer nesse, porque enquanto no outro a gente tava tentando entender um pouco mais sobre o mundo e sobre as regras de magia e os povos que existem, eu acho que importante a gente ter vários pontos de vista só nesse daqui, porque esse daqui muita coisa tá acontecendo de forma paralela. E se a gente fosse parar pra daí, quando os personagens se encontrassem pra contar o que tava acontecendo, não ia ser bom. Muito interessante. Aqui teve vários momentos, assim, de redenção de personagens que não foram... eu, pelo menos, não tinha percebido como bons personagens no primeiro livro. Principalmente Boromir, assim. Mas eu também, de certa forma, eu senti que teve uma redenção de Sméagol. Pra mim. Eu acho que é até um nome de um capítulo isso, não é? Gente, eu tenho certeza que eu já ouvi a redenção de Sméagol em algum lugar. Mas enfim, é isso. Gostei muito. Eu não posso falar muito sobre ele de novo porque é spoiler. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar linkado o vlog, porque eu acho que ali eu consegui explicar de uma forma muito mais dinâmica, muito mais em tempo real, né? Sobre o que estava acontecendo nesse livro. Daí eu comecei e não terminei 3 livros em setembro. Um deles eu não vou falar porque eu terminei agora em outubro, mas os outros 2 eu não vou terminar tão cedo, então eu posso falar. O primeiro deles foi um livro, assim, que eu não vou ler, e eu esqueço de fazer isso aqui nesse canal, mas, assim, eu começo vários livros, e tem livros que eu não tenho interesse nenhum em terminar, e eu simplesmente não venho falar sobre eles aqui no final do mês. Então eu acho importante também poder falar sobre os livros que eu não gostei, que eu não vou terminar e que eu não vou ler, porque faz parte do processo de leitura, né? A gente não vai gostar de todos os livros que a gente lê, e eu acabo falando só daqueles que eu termino. Mas, então, um livro que eu comecei e, assim, eu vi que eu não conseguiria fisicamente ler, porque é um livro, assim, eu odiei com tanta intensidade. Vou deixar a capa dele aqui, porque eu acabei de esquecer o nome dele, de tão, assim, que ele é. Não gostei, não achei que foi bem escrito. Nossa, a escrita foi a pior parte. Os personagens, então, eu acho que eu cheguei até o capítulo 5,
E assim, foi muito difícil chegar até o capítulo 5. E daí eu realmente decidi que não ia conseguir mais. Eu achei mal escrito, mal desenvolvimento, mal, assim, não é nem desenvolvimento, né? Porque eu vou ser bem sincera, com 5 capítulos a gente não consegue ver desenvolvimento de personagens. Mas uma má apresentação de personagens, uma má escrita de personagens. Eu realmente achei, eu tô cheia, eu tô cansada de ver a nossa protagonista de 17 anos que tem o cabelo platinado, que é bobinha e que não deveria estar ali sendo a nossa heroína. Eu não quero mais ver isso. Pra mim, chega. Eu sei que esse livro é favorito de várias pessoas e que bom, parabéns. É muito bom quando isso acontece e eu tô muito feliz por você. Mas eu não vou ler esse livro. Daí, outro livro que eu comecei e eu não vou terminar tão cedo, por um outro motivo, foi esse daqui também, que eu esqueci o nome agora. Vou deixar aqui a foto. Mas, por que eu não terminei ele? Porque eu comecei ele em áudio, porque caso vocês tenham visto aquele vídeo que eu fiz sobre, te convencendo a ler mais audiobooks, eu falei que um dos motivos pelo qual eu ouço audiobooks também é pra experimentar livros que eu não tenho certeza se eu vou gostar. E esse daqui eu não tinha certeza se eu ia gostar. Mas eu comecei a ouvir ele em audiobook, eu acho que eu também cheguei até o capítulo 5, mais ou menos. E eu achei muito interessante, eu fiquei bem curiosa pra entender mais o sistema de magia, porque eu realmente não consegui entender direito pelo áudio. E eu quero pegar ele, eu quero comprar ele, eu quero ter a edição física, porque eu acho que eu vou gostar da história. Uma booktuber que eu gosto muito, que é a Regan, ela fala muito bem dessa série, então eu confio nela. Ela lê muita fantasia do mesmo tipo que eu gosto, então eu acho que nosso gosto se bate muito bem. Então eu vou dar uma chance pra ele na versão física, por isso que eu interrompi a leitura agora. Mas então, gente, depois de falar tanto, essas foram as leituras que eu fiz agora no mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado. De novo, como eu falo todos os vídeos, vou deixar linkado aqui embaixo todos os links da Amazon, dos livros que eu comentei. Se por acaso vocês quiserem comprar, por favor, considerem comprar pelo meu link. Vocês não vão pagar nada mais por isso e eu vou receber uma pequena comissão. E lembrando, né, semana que vem vai ter aquela promoção da Amazon, então provavelmente várias coisas estarão com desconto. Então, por favor, considerem comprar pelo meu link, que me ajuda bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!